Porque, na verdade, assim, é claro que a gente podia fazer uma live no YouTube ou até gravar isso e colocar na geral, mas eu queria ter essa interação para vocês poderem perguntar tudo o que vocês quisessem. E, realmente, originalmente, a ideia era não colocar essa aula no YouTube. Mas eu voltei atrás, eu pedi para o professor Márcio para ele gravar, porque, infelizmente, né, hoje, no final da tarde, teve a morte aí de uma cantora, de uma celebridade, e eu já estou nesse mercado dos concursos públicos desde 2002, né? O ano que vem faz 20 anos. E eu vi muito isso acontecer, de situação assim, quando morre uma celebridade, uma pessoa que todo mundo conhece, isso é um luto coletivo. Então, tem pessoas que se inscreveram e talvez elas não consigam assistir a aula. Eu sei que para alguns parece estranho, mas isso acontece. Eu me lembro do dia que Michael Jackson morreu, estava num curso presencial, tive que encerrar a aula. As pessoas, adultos, né? Eu lembro até hoje, era o concurso do Banco Central, e as pessoas não tinham condições de assistir a aula. Então, eu pedi para ele colocar no YouTube para essas pessoas, no caso, que se inscreveram, né? E que quisessem assistir. Então, o que acontece? Eu vou passar para vocês vou fazer um resumo, né, das informações que nós já temos sobre o INSS, e depois, aliás, depois não, assim que vocês tiverem dúvidas, pode ir colocando as perguntas no chat, ou de repente até pode fazer em áudio mesmo, tem problema, nós não estamos em muitos, dá para gerenciar, tá? Dá para interromper a hora que vocês quiserem, mesmo vocês que não abriram as câmeras aí, que estão de pijama, não tem problema, pode abrir o áudio e perguntar, que na hora eu paro, né? Então, beleza. Esse concurso do INSS, para vocês terem uma ideia, em 2018, final de 2018, eu fiz uma live lá na Gazeta. Eu fiz uma live lá na Gazeta com o professor Rodrigo Canda, e a gente estava falando sobre o edital que ia sair a autorização em 2019, a gente apostava dinheiro nisso, tinha certeza. Mas o que acontece é que nós temos dois lados da moeda, nós temos a questão política mesmo, né, de segurar o dinheiro e não gastar o dinheiro, porque, assim, não é um aumento do quadro de servidores. Então, o quadro, a quantidade de servidores que cabe dentro do INSS não alterou. É o mesmo desde os anos 90, no final dos anos 90, é o mesmo. Aí, o que acontece? As pessoas que estavam dentro é que saíram, ok? E a debandada foi assim, existia uma debandada, né, pequena, né, foram saindo, por quê? Porque elas foram se aposentando, algumas passaram outros concursos, mas só para vocês entenderem, o grande boom, a grande debandada, ela aconteceu ali no final de 2019, porque tinha um problema, não sei se quem aqui é dos mais antigos, eu me lembro que o concurso de 2003, que foi o primeiro que aconteceu na era Lula, que dos anos 90 inteiro, o INSS não teve concurso, tá? Ó, só te falar uma coisa para vocês, eu vou mencionar o Lula aqui, não é política, tá? Não tem nada a ver com politicagem, é no sentido assim que eu quero contar para vocês a história do INSS. Se você, de repente, está em cima do muro, é a hora de você sair de cima do muro. Então, foi assim, existia o antigo lá INAMPS, né? INPS, desculpe, o INPS cuidava da Seguridade Social, e daí eles transformaram o INSS no início, em 1990. Só que eles pegaram toda aquela galera antiga de servidores e a estrutura antiga, física mesmo, prédio, cadeira, mesa, tudo sucateado, cadeira quebrada, mesa quebrada, prédio destruído, aquela coisa dos anos 80, e aquilo se tornou-se, no caso, uma nova pessoa jurídica, né? Foi criada uma pessoa jurídica, uma autarquia chamada INSS, e ela absorveu a estrutura do antigo INPS. E começaram os trabalhos. E durante toda a década de 90 não foi feito concurso. Então, o pessoal que estava desde os anos 80 já foi adquirindo mais tempo de trabalho, né? E foi tendo tempo de aposentadoria. Algumas pessoas fizeram outros concursos. Aí, em 2003, teve o primeiro concurso dessa nova fase, né? Ou seja, concurso do INSS. E, na época, pouquíssimas pessoas, hoje a gente se arrepende, né? Pouquíssimas pessoas tentaram, porque o vencimento era muito baixo, era milão. Tá? Até hoje é baixo, mas naquela época também já era baixo. 2003, milão. E os tribunais pagavam 2, 3 mil inicial. E aí o que acontece? Qual que era o problema? É que era 1.000, mas seria mais ou menos assim. Não vou nem rabiscar o quadro agora. 1.000, aí tinha lá adicional de não sei o quê, adicional de não sei o quê, adicional de não sei o quê, no final virava 3 mil, beleza? Só que o que aconteceu? Por conta de uma lei, que eu não tenho o número dela aqui,
quando o pessoal do INSS ia se aposentar, o cálculo do salário, que vocês, quando quem estuda previdenciário já estudou, né, sabe que tem lá o salário de benefício, que é usado para calcular o benefício da aposentadoria, por exemplo, né, todos os benefícios, né, mas da aposentadoria também. Quando eles foram calcular o salário de benefício, eles queriam que calculasse em cima dos milão, e não em cima do total que a pessoa recebia. E aí eles foram brigar por isso. Então, eles ficaram brigando ali alguns anos, eu não sei precisamente, mas eu conversei com o pessoal do sindicato, foi uma briga boa ali, uns 2, 3 anos ou mais de briga para alterar essa legislação, que eu não sei se é uma lei ordinária, tá? Agora eu não tô lembrada aqui, porque eu tinha anotado isso em algum lugar e é uma coisa que a gente não usa muito, acabou escapando. Pois bem, no final de 2019, eles ganharam a causa. Então, o que acontece? Todo o pessoal que estava esperando para se aposentar, ó, tá? Foi aquela enxurrada de gente pedindo aposentadoria. Por exemplo, alguém está assistindo uma aula paralela aí. Então, é interessante que o pessoal que estava esperando para pedir aposentadoria lá dos anos 80 saiu. E é por isso que existe esse déficit hoje, né? Eu tenho os números aqui, eu já copio e colo, eu deixei até num bloco de notas para facilitar, eu copio e colo para vocês ali no chat, só para vocês terem nível de curiosidade. Tem a tabela completa com todos os cargos discriminados, né? Tipo, cargo a cargo. Mas eu peguei os dois, assim, que o pessoal mais se interessa, né? Esses números são do mês de maio, já teria os de julho atualizado, mas acabei não pegando. A diferença é muito pequena. Só para vocês terem uma ideia, hoje existe no total do INSS 43.730 cargos efetivos, que é aquele que se entra por concurso. Técnico, analista e alguns outros cargos antigos que não se faz nem mais concurso para eles, mas eles ainda existem, tá? Hoje, no caso, mês de maio, desculpe, né? Estariam ocupados 20.203. Ou seja, o INSS opera em déficit, porque 23.527 estão vazios. Então, tem a ver com criar cadeiras. As cadeiras estão vazias, ok? Aí, o que acontece? Desses números, ó, só para você ter uma ideia, o técnico, que é o cargo que a maioria do pessoal está pensando, o técnico, são 34.230 cadeiras. Dessas, estão ocupadas, presta atenção, 14.045. 20.185 estão vazias. É muito déficit para um órgão que, tirando os bancos do Brasil e Caixa Econômica, é o órgão federal que mais tem unidades espalhadas por todo o Brasil. Uma das grandes vantagens de fazer concurso INSS é justamente a possibilidade de remoção para qualquer lugar. Qualquer município com mais de 50 mil habitantes é para ter uma unidade INSS. Isso não funciona muito bem, porque às vezes não tem, por problemas de instalações nos últimos 5 anos, mas é para ter, ok? Então, o que acontece? O déficit é muito grande. E esse déficit, na verdade, o governo entendeu o seguinte, que não precisaria, o governo atual, né? Não precisa tanta gente, nós vamos informatizar, porque hoje em dia qualquer véia do Zap tem lá um celular, ela já conversa com as tia lá do Zap no grupo de família, ela vai conseguir entrar no software ou no app do INSS e vai conseguir fazer tudo pelo aplicativo. Tudo bem, supondo que toda a população conseguisse fazer tudo pelo aplicativo ou por um software, ainda assim, do outro lado, eu preciso do quê? De você, do fator humano, que eu tenho que ter alguém lá para analisar os documentos que foram anexados para fazer, e isso o governo não pensou. E são palavras que não são minhas, eu estou roubando do sindicato, do que o sindicato fala. Na verdade, o sindicato ele diz o seguinte, que o governo ele está superestimando a tecnologia, só que ainda assim, mesmo toda a tecnologia, eu preciso do fator humano do outro lado. Não tem como, é impossível. Então, o que acontece? Quando lá, vamos colocar assim, vamos dar um chute, 10 anos atrás, supondo que todas essas cadeiras estivessem completas, já existia uma fila de gente para ser atendida, porque a população vai inflando. E tem mais, o INSS absorve uma tarefa, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, que é a tarefa de liberar o benefício da assistência, que é aquele salário mínimo para as pessoas idosas que não têm condições de se sustentar e que não se aposentaram, e para a pessoa portadora de deficiência, que também não tem condição de produção e de se sustentar. Aqui no salário mínimo, quem gerencia esse pagamento, como diz, essa triagem é o INSS.
que não faria parte do trabalho dele, mas ele absorveu essa função. É como se o governo federal tivesse contratado o INSS para fazer isso, entenderam? Então, é muita coisa para uma pessoa só, né? Para uma pessoa jurídica só, é muita coisa. Então, nesse caso, gente, quando se fala em déficit da Previdência, o déficit existe. Então, a primeira pergunta que nós queremos responder aqui é: eu vou me colocar no lugar de vocês, tá? Eu estou vendo um monte de notícia de cursinho preparatório, falando em não sei quantos mil cargos, e eu estou achando que é mentira. Então, vamos colocar pingos nos is, ok? Eu acabei não anotando aqui o número exato de quantas vagas foram solicitadas, porque isso é meio irrelevante, porque eles podem não liberar todas, e não vão liberar tanto assim. Mas vamos supor, primeira pergunta, né? Existe realmente essa quantidade de cadeiras vazias no INSS? Sim, tá? Existe mesmo. Então, repetindo, hoje nós teríamos 20.185 cargos de técnico vazios, só de técnico. E se preenchesse todas essas vagas, o INSS talvez funcionaria como um relógio. Nem sabemos se essa quantidade de gente é suficiente, ok? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o INSS solicitou uma autorização de quase 10 mil vagas entre técnicos e analistas. O analista, deixa eu só abrir um parênteses, eu sei que tem gente que está assistindo aí que é formado em Direito, por exemplo. Esse analista da área jurídica, ele está cada vez mais em desuso. O cargo existe, tá? O cargo existe, tem vários deles que estão desocupados, mas o analista do Seguro Social, hoje, os mais, mais importante, não, vamos assim diferente. Os que são mais utilizáveis, os mais úteis para o INSS, né, o mais útil, na verdade, é o analista formado em serviço social, é o assistente social. Porque os demais trabalhos, os técnicos conseguem fazer. Porque, por exemplo, vamos colocar aqui, né? Nós temos algum nome. Aí nós temos aqui, vamos supor, todo mundo que está aqui aparecendo na minha tela vai fazer para técnico. Aí a Adriana é formada em contabilidade, a Thaís é formada em direito, a Elisane é formada em psicologia, o Rômulo é formado em administração. Então, muitas pessoas, muitas, não têm só o nível médio, elas têm o ensino superior. Quando chega lá dentro, elas têm o know-how. Então, elas podem fazer um trabalho de qualidade para o INSS, e o INSS sabe disso, e o governo federal sabe disso. Então, a vaga do analista, por exemplo, da área jurídica, que seria aquele cara que vai analisar o processo administrativo, vai dar decisão e tudo mais, existe a cadeira, mas não necessariamente vai ser preenchida, porque tem técnicos capazes de fazer isso. Às vezes pega um técnico que tem a graduação necessária, dá para ele uma função gratificada, ele ganha um pouquinho mais e faz esse trabalho. Então, embora eles tenham solicitado vagas para analista, eu creio até que analista do serviço social, tudo bem. Eu acho que até o governo federal pode liberar algumas vagas, mas para o analista da área administrativa, área jurídica, acho mais difícil, tá? Pelo jeito que o governo tem se comportado nesse sentido. Aí o que acontece? No caso do técnico, aliás, dos cargos de técnico, que nós temos em aberto, esses cargos, desculpe, as vagas solicitadas, perdão, vou voltar um pouquinho. Quanto às vagas solicitadas, as pessoas estão falando assim, nós vamos ter um concurso com 10 mil vagas. Pela forma com que o governo federal vem se comportando, né, esse governo, nesses últimos 3 anos, a probabilidade deles autorizarem todas as vagas que foram pedidas é muito pequena. Embora existam estudos que o INSS apresentou para o Ministério da Economia, prestaram um estudo. Esse estudo, não sei como foi parar na internet, algum cursinho conseguiu aí, tem uns ninjas, isso tem na internet, eles eram um estudo assim detalhado, explicando assim, olha, governo federal, assim, tipo, desenhando mesmo. Nós precisamos de, no mínimo, essa quantidade de pessoas para fazer o INSS funcionar, tá? E tem mais, abrindo parênteses aqui, né? Parênteses, parênteses, dentro de parênteses. O INSS, ele é um dos órgãos, assim, de arrecadação financeira. Eu digo que ele é mais, eu acho que ele é mais importante que a Receita Federal, e eu vou te explicar por quê. Se você pegar uma pessoa normal, eu, você, que nós, de repente, estamos na informalidade, queremos contribuir para a Previdência, você não bate na porta da Receita, você bate na porta do INSS. Então, o que acontece? Hoje, pessoas chegam ao final da sua vida sem ter contribuído porque não tiveram um relacionamento com o INSS. Não é porque necessariamente elas não trabalhavam. Aí o governo aprova leis como o microempreendedor individual, facilita, a dona de casa pode contribuir, a pessoa autônoma, praticamente qualquer pessoa pode contribuir para ter uma vida
aliás, para ter uma previdência no final da sua vida. Mas o que falta? Esse relacionamento. Não basta fazer como diz, propaganda na internet dizendo que existe INSS. Eu preciso de um relacionamento com a sociedade, por causa da cultura brasileira. É assim mesmo. Então, tem gente que eu já ouvi da boca de concurseiro dizendo assim, não, mas eu conheço o primo do tio do amigo do meu vizinho que nunca contribuiu e se aposentou. Mentira, ele não se aposentou. O que acontece é que chegou no final da vida e não tinha como sustentar, e aí esse benefício que está na lei orgânica da assistência é para evitar que as pessoas vão passar fome no meio da rua. E aí a pessoa vai receber um salário mínimo, mas não é apostadoria, aí é o errado. Então, quando se fala em arrecadação, então, essa arrecadação que ela é pequenininha, mas ela é distribuída em todo o Brasil, quem faz esse relacionamento é o INSS. Quem vai orientar essa pessoa a contribuir é o INSS. Quem tem o poder de desonerar o governo dessa coisa de Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, benefício da assistência, é o INSS no sentido do fim da vida da pessoa. Lá, quando a pessoa se tornar uma idosa, ela não ficar sem eira nem beira, é esse relacionamento que vocês vão fazer com as pessoas todos os dias. Tá? Seja por telefone, pelo computador, até pessoalmente, mas é esse relacionamento. Então, ele é muito importante. Sinceramente, eu acho que eu sou uma pessoa que não, eu sou, como diz, o filho do nada com o Zé Ninguém, e entendo esse relacionamento, a importância dele. E eu creio que o governo federal também saiba. Ele está em negação. O governo hoje está em negação. Né? Então, se você fala com um professor de cursinho, por exemplo, fala com qualquer professor, eu sou uma delas, vai dizer assim, ó, volta Lula. Por quê? Porque o Bolsonaro não é bom? Não, porque o Lula soltava os concursos. Ah, mas por causa do mercado? Não, porque eles é uma coisa, não tem a ver com o Lula, mas alguns partidos, né? Eles têm muito essa questão de analisar que não necessariamente a máquina estaria inflada. A máquina precisa ser inflada pelo tamanho do Brasil para poder atender a demanda de alguns órgãos, claro, não são todos. INSS é um deles, né? Então, assim, eu queria dizer para vocês que o número de vagas que foi solicitado é um, o quanto o governo vai soltar é outro. No entanto, entenda o seguinte, o importante para o INSS é fazer o concurso. Por quê? Porque um concurso ele pode chegar a ter uma validade até de 4 anos, tá? E já vou emendar aqui que o professor Márcio estava falando sobre informática, né? A chance, gente, de vir um concurso sem informática é menor que zero. Porque o trabalho do INSS hoje é 99,999% na frente do computador. Eu diria que fora previdenciária, a matéria mais importante, no sentido de quantidade de conteúdo, é informática. Entendeu? Eles precisam de gente que entenda o que está fazendo na frente do computador, porque o pessoal toma posse, já vai direto para o treinamento para aprender a trabalhar aquele quinis lá, e é isso. Então, se alguém aqui de vocês não tem condições de sentar na frente do computador para trabalhar, tem que mudar de concurso, tem que mudar de concurso, né? Se preparar para outro, porque no INSS basicamente é isso. E aí o que acontece? No caso, o concurso do INSS, ele tem um contexto que o órgão precisa fazer o concurso. Por quê? Fazendo o concurso, ele tem aquela quantidade de X de pessoas aprovadas. Se hoje, vou dar um exemplo, vamos supor que o governo federal autorize o concurso para 1.000 vagas. 1.000 vagas não é nada, ok? Todo mundo está aqui, vai se inscrever e tudo mais. Aí o que acontece? Eles vão ter lá 10.000 aprovados, mas só tem autorização para nomear 1.000. Mas essa é a autorização inicial. Aí o que acontece? Se a validade eles pegarem e fizerem de 2 anos, que é o máximo, e ainda aumentarem mais 2 anos da prorrogação, aqueles 10.000 vale por 4 anos, e aí eles vão ficar pedindo autorização para botar a gente para dentro, entendeu? Então, a autorização não é para o edital. A autorização que vocês veem sempre por aí, isso vale para todos os concursos, tá? É a autorização para nomear aquele povo. Também é isso. Então, a autorização tem esse contexto, também é para nomear aquele povo. Isso é muito importante, tá? Só me dá um segundo, gente, só vou travar aqui um pouquinho, só tem que mexer na minha cadeira, peraí. Pronto. Então, olha só, o governo precisa de autorização do concurso. Então, quando a autorização sair, gente, que eu acho até que vai sair nesse mês, se vier a autorização para 1.000 vagas, 2.000 vagas, não desanime.
Porque você precisa entender que o INSS está desesperado para fazer o concurso. Hoje nós temos uma situação. O ano que vem será outra, no outro ano nós não sabemos quem vai estar no governo federal, será outra. Então, eles vão pedindo autorização para botar os aprovados para dentro. Isso é importante, tá? Uma outra coisa que eu estava falando sobre redação, que até eu perdi aqui o fio da meada aqui, que é o seguinte, uma das grandes características dos concursos do INSS, não sei se você já fez essa pesquisa, é que ele não veio nos últimos concursos com redação. Porque não fiquem bravos que eu vou dizer, tá? É só um tom pejorativo, é uma cultura inútil. Porque você não vai trabalhar com isso. Até mesmo quem fizer para analista computador, software, aplicativo, sistemas. Não se usa a redação. É diferente de um concurso para tribunal, em que a pessoa, na verdade, tem que digitar uma petição, um documento. Então, embora possa até ter, de repente, em português, na língua portuguesa, a redação oficial, a redação em si não tem. O que acontece? Isso faz com que o processo acelere. Você está visualizando comigo? Vamos supor, eu tenho um concurso, vamos supor que saia o edital. Tem aqui uma caneta. Sai o edital, vamos supor que saia aqui o edital. Vamos supor que saia aqui o edital, né? Agora no mês de janeiro, ok? Aí sai o edital, aí, sei lá, em março. Janeiro. Aí, em março, nós temos a prova, aí eles soltam o gabarito, aí as pessoas fazem aquela parte de recurso, porque não concordam, e aí tem o resultado, acabou, não tem redação. Então, esse processo ele é muito rápido. Isso faz com que eles possam colocar uma validade de 2 anos, quando estiver acabando, eles prorrogam, e aquela quantidade X de pessoas que estão aprovadas, eles vão tentando colocar para dentro. Porque a gente tem que entender o seguinte, tá? Que nós, pessoas comuns, a gente tem muito aquela visão de empresa, tipo assim, quem está dentro da empresa não tem interesse nenhum que eu comece a trabalhar naquela empresa. Até de repente vai me ver até como uma rival, né? Mas os servidores, a diretoria do INSS, o pessoal que realmente é de carreira do INSS, eles estão desesperados para que vocês comecem a trabalhar, porque eles estão sobrecarregados, eles não estão aguentando a demanda. Entenderam isso? Então, eu queria que você não confunda governo com Estado. O governo vai e vem, o Estado permanece. Então, quando eu digo assim, o INSS, eu não estou falando de presidente da República e nem de ministro, eu estou falando do INSS, a pessoa jurídica do INSS. Eles estão desesperados, eles estão trabalhando em cima dessa necessidade de concurso desde 2016, tá? Então, entenda que se existe alguma má vontade, não é por parte do órgão, eles estão prontos para receber todos vocês, inclusive no sentido de treinamento. Tá? Isso é uma coisa que é importante ser visualizado, beleza? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, porque eu falo muito rápido, estou com medo que alguém tenha perguntado alguma coisa ou mandado falar devagar. Beleza, não tem nada aqui nesse sentido. Então, é importante que você visualize isso. Aqui. Visualize isso, porque, na verdade, eles estão desesperados para vocês entrarem, beleza? Até que tudo bem, gente? Tá tudo bem aí? Ok. Bom, estamos falando agora sobre a questão das vagas, né? Eu creio, pela minha experiência com os últimos concursos do INSS, que eles não vão autorizar menos que 2.500, tá? Menos que isso, não. Agora, a pergunta que não quer calar, né? A pergunta, nem sei que número nós estamos mais. Eu ia fazer numeração, mas nada funciona, eu sou desorganizada nesse sentido. Mas a pergunta que não quer calar, qual é a chance de sair autorização? É a melhor que nós já tivemos desde 2016. E eu vou explicar por quê. O professor Márcio, se estiver me ouvindo, essa parte vai ter que editar. Eu vou falar uma coisa horrível agora. Tá bom? Ó, tem que editar, eu vou até anotar aqui. Ok? Deixa eu contar uma coisa para vocês. O professor Márcio falou para mim falou assim: olha, faz um vídeo aí sobre esse negócio de concurso público na época da eleição, e realmente tem que fazer não só para o revisando, mas tem que fazer até alguma coisa lá para o jornal, né? As pessoas têm essa, não é sensação, é uma teoria da conspiração de que em ano eleitoral não tem concurso, muito pelo contrário. É o ano que mais tem concurso em ano eleitoral. Por quê? Porque os caras querem se eleger, tá? Beleza? Então, o que acontece? Todos os concursos do mundo
Vou dar um exemplo. Hoje já saiu a banca da Controladoria Geral da União. A Sigil está pedindo concurso faz trocentos anos. Os caras autorizaram só esse ano, tá? Tem mais concursos federais da Agência Nacional de Mineração, que foi autorizado, FUNAI, tem um monte de concurso que estava travado e começaram a ser autorizados. Por quê? Porque quem quer se reeleger precisa mostrar serviço. E o serviço é no sentido de que o funcionarismo, não, está diferente, os servidores públicos são eleitores também. E está todo mundo, ó, de saco cheio de trabalhar, não é... Gente, deixa eu falar para vocês, tem muito cuidado com fake news, tá? Que a fake news, na verdade, desde que eu comecei a trabalhar em jornal, eu tive uma visão diferente de fake news, né? Eu tinha uma visão que era assim, como diz, 8 ou 80, e não é bem assim. É que nós temos uma situação que, às vezes, existe uma alteração para poder chamar o leitor para ler a matéria. E eu vejo muito o pessoal, os haters, metendo a lenha, dizendo que servidor público só quer saber de aumento. A insatisfação do servidor público federal hoje não é com valor de dinheiro, não é com o individual, eu estou ganhando pouco, é com a estrutura do coletivo, é a falta de pessoal. Essa é a maior reivindicação. Eles estão, claro, tem umas situações lá de benefícios que foram cortados, né? Depende da carreira, né? Benefícios foram cortados, e quando eu falo de carreira, eu estou falando de servidores concursados, né? Nesse caso, existe um ponto aqui, outro ponto acolá, mas o INSS, por exemplo, hoje a grande briga é a falta de pessoal. Então, o que acontece? O governo federal, ele não precisa dar aumento para conquistar o coração dos seus eleitores. Ele precisa liberar concurso. Ele precisa liberar dinheiro para infraestrutura. E até, voltando um pouquinho, estava falando para vocês, né, do INSS que era sucateado, uma coisa legal que aconteceu ali nos 8 anos, né, do mandato do presidente Lula, é que houve investimento absurdo em estrutura. Então, hoje você entra no INSS, parece um banco, tudo bonito, computador bonitinho, cadeira, sabe? A estrutura é muito bonita, mas é porque houve um investimento absurdo. Eles entenderam na época, né? O ministro da época, nem sei quem era, entendeu que para arrecadar mais dinheiro, para organizar a bagunça, era preciso também ter uma contrapartida do governo, né? Dar estrutura para que os servidores fizessem seu trabalho. Então, não pense que o INSS é cadeira quebrada, aquelas coisas do, né, trocentos anos atrás. Pois bem, voltando a essa questão, nós estávamos vendo aqui sobre eleições, né, que depois tem que editar isso daí, sem questões políticas envolvidas, isso todos os governos fazem, não é só governo X ou Y, tá? Quando chega um ano antes da reeleição, os caras começam a soltar edital. Isso acontece também em alguns estados. Isso está acontecendo, inclusive, no estado do Paraná, ok? Então, só para entender, não é ele, não é o fulano ou cicrano. Todo mundo faz isso, né? Isso não é ruim necessariamente, não é ilegal, beleza? Então, a chance de sair essa autorização é muito grande. Nós estamos agora no mês de novembro, e até uma coisa interessante, eu estava tentando puxar aqui, eu não sei se dá no chat, eu acho que não dá para your computer, eu não sou boa em inglês. Eu tenho uma imagem para mostrar para vocês, eu queria colocar aqui, eu acho que não vai funcionar. Ah, acho que vai dar sim. Para vocês verem Tá puxando. Eu coloquei uma imagem ali, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá assim, click to open no meu aqui para abrir, eu não sei se vocês conseguem abrir no celular, no computador, ou depois se quiser, é porque não tem como mostrar na tela para vocês. Eu fiz uma imagem em que eu coloco o tempo o tempo não, a data dos últimos editais. E você vai perceber, deixa eu pegar aqui, abrir o meu, que o INSS tem uma coisa interessante, que eles gostam muito da época de Natal. Claro que não é assim, não foi assim uma regra, né? Mas eu não sei se é uma coincidência, mas aconteceu. Deixa eu pegar aqui e abrir. Olha só. Aqui. Se alguém podia testar e ver se essa imagem vai abrir, tem até minha foto na imagem. Então, aqui, olha só, o edital de 2015, ele saiu dia 23/12, então é Natal. O edital de 2011, ele saiu dia 15 de dezembro. O edital de 2007, ele saiu dia 28 de dezembro. E o edital de 2013, esse foi o que fugiu um pouquinho,
que é o do... O primeiro lá daquela do pós INPS, INSS, que foi 2003, que foi dia 15 de janeiro, tá? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, todos. Aqui, deixa eu abrir aqui o chat, o Marcos colocou, né? Esse concurso necessita de muita preparação. Diz uma coisa, Marcos, para todos vocês, na verdade. Se você está pensando em sair, viajar, e nesse final de ano, deixa pelo menos as coisas arrumadas. Eu acho difícil o edital sair, mas nós tivemos uma situação, deixa eu contar para vocês. Em 2009, nossa, eu sou muito velha, eu lembro as coisas do Arco da Velha. Em 2009, nós tivemos um concurso muito interessante do governo federal, que foi o nível médio da Receita Federal. Foi o primeiro concurso do nível médio da Receita. Aí foi assim, todo mundo esperando autorização, né? Porque eu dava aula em curso presencial, eu dava aula junto com o professor Márcio, num cursinho aqui em Curitiba. E aí, o que acontece? Todo mundo esperando aquela autorização em 2009. Até na época, a presidente Dilma disse que ia dar uma segurada nos concursos, mas todo mundo esperando a tal da autorização. Aí sai a autorização. Aí os cursinhos dali vender curso e tudo mais. 6 dias depois saiu o edital. Ou seja, eles já tinham o edital pronto e já tinham contratado a ESAF. Só que estava esperando a autorização. Isso é uma gambiarra. A Camila dizendo que fez essa prova. Isso é uma gambiarra que eu já vi acontecer muitas vezes. Muitas vezes. Teve uma situação absurda que aconteceu aqui no Paraná, que foi no no final do ano passado, melhor dizendo, final do ano passado, que eu telefonei para uma secretaria aqui do Paraná, perguntar, olha, meu nome é Thaís, sou da Gazeta do Povo, estou escrevendo uma matéria aqui sobre era um PSS, né? Processo seletivo tal, queria saber se vai sair. Ah, nós estamos vendo e tudo mais, a gente tiver uma novidade, a gente fala, vai acompanhando. 24 horas depois, seu edital. Pô, cachorra, por que não falou, meu? Fala assim, ó, vai sair, não precisava nem ter dito, mas não fala. Então, o que acontece? Não é impossível que dentro do INSS as coisas já estejam caminhando e a informação não vazou. Porque nem todo mundo, gente, tem informação privilegiada. Hoje em dia, nós estamos numa época de lacração. Lacração. Hoje em dia, eles querem, até os cursinhos, querem professores, por exemplo, que tenham lá seus 50, 100 mil seguidores no Instagram, senão não é um professor bom. Eles querem gente que estejam lacrando. E para lacrar, os caras fazem qualquer negócio. Então, o pessoal se mata, né? Tem um cursinho aí, inclusive, que a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União, desculpe, pediu à Polícia Federal que investigue como é que eles conseguiram a informação. O pessoal está nesse nível já, né? Ou seja, o pessoal está caçando informação. Pode ser que não tenha vazado. Então, não é impossível que, por exemplo, novembro saia autorização e dezembro saia edital. Então, eu estou contando isso para vocês, que parece engraçado, mas o INSS gosta de editais final de ano, dezembro e janeiro. Eles gostam disso. Então, de repente, você está lá na praia, tomando seu tererê na beira do mar e sai edital. Então, quando eu falo organizar, no sentido até não necessariamente do teu material, tá? Mas em você, no teu coração. Tome posicionamento. Vou fazer esse concurso ou não vou? Tá? Vou fazer esse concurso ou não vou? Aproveitando, eu não sei se vocês conseguiram abrir aquela imagem, mas não precisa abrir não, tá? É só guardem lá, tá lá para vocês fazerem o download. E vou publicar isso nas minhas redes sociais. Eu queria só mostrar uma coisa para vocês, tá? Quando o pessoal de cursinho preparatório começa a dizer assim, olha, você tem que se preparar agora e tudo mais, tem aquela parte que é para vender material. Tá? A gente tem que rasgar o verbo aqui, tá? A gente tem que entender que existe uma indústria dos concursos. Se é um problema, não é. Hoje eu trabalho, né? Desde 2017 eu trabalho na redação de um jornal, né? Hoje estou mais para jornalista do que professor, embora eu não fiz a faculdade de jornalismo, tá? Só para deixar claro. Mas não significa que eu não vou fazer aula aqui no Revisando, não significa que eu não estou montando a apostila completa, né? O professor Márcio falou que eu sou professora de previdenciário, mas, na verdade, dessas matérias de direito digital, eu sou professora de todas elas. Mas ele falou que eu tenho que deixar de ser fominha e dividir com todos os professores, tá? Então, eu não sou... Estou tentando não ser fominha. Mas existe uma indústria. Todo mundo quer vender, ok? Você não precisa comprar, mas todo mundo quer vender. A gente tem que ter a mente aberta e rasgar o verbo aqui. O que acontece? Aí os cursinhos começam a dizer assim, olha, você tem que se preparar com antecedência, compre o meu curso, se prepare com antecedência, compre o seu material com antecedência. E aí a gente tem aquela sensação que é só para vender.
Só que tem um problema, gente. Se vocês forem verificar, na prova de 2003, entre o edital e a prova, deu 59 dias. O edital de 2017, entre o edital e a prova, deu 66 dias. Na prova de 2011, entre o edital e a prova, deu 59 dias. E aí, o de 2015 foi um caso à parte. Deu 144 dias entre o edital e a prova. Mas o que acontece é o seguinte, na época, tinha uma lei que estava tramitando que ia alterar boa parte da Lei 8212 e da Lei 8213. E eles queriam cobrar essa lei no concurso. Então, eles adiaram a prova e alteraram, eles fizeram a alteração depois do programa, inserindo essa lei. Não era uma alteração assim, monstruosa, mas eles fizeram isso. Foi um caso à parte. Então, o último concurso não é termômetro para o INSS, no sentido de tempo entre edital e a prova. Qualquer um de vocês sabe que 60 dias entre edital e a prova, você não consegue nem revisar uma matéria, quanto mais estudar o pacote completo. Não dá tempo, tá? É claro que quando chega essa época, os cursinhos montam aulas e o pessoal fica lá 5, 6 horas por dia estudando. Eu não digo que é impossível, gente. É possível uma pessoa estudar só o período entre edital e a prova e passar? É possível, mas é pouco provável. Entendeu? É muito, muito, muito difícil isso acontecer, tá? O Alan perguntou aqui se será que poderia sair algum cargo para informática no INSS. Não, não. Hoje, nós temos o técnico, ele é galera geral, e todo mundo que entra recebe treinamento, tá? Mas, claro que não é aquele trabalho, não tem a ver com desenvolvimento de sistemas, nada disso, tá? Depois eu vou fazer um levantamento, tá, Alan? E aí eu posso até mandar para o senhor Márcio para ele mandar para você, mas existe, acho que 2 cargos, só 2 cargos, que são específicos da área técnica, ok? Eu acho que o tema é técnico, né? Na área técnica de informática, e que estão todos preenchidos. É que o governo federal, o INSS, ele usa para esse trabalho de desenvolvimento de sistemas e... Estou tentando achar a palavra certa aqui, né? Não é para consertar a bagunça, mas digamos que é para esse trabalho técnico na área de tecnologia da informação, eles usam o trabalho de outros órgãos federais, entendeu? Então, se for pensar, hoje nós temos, porque nós temos, no caso, a DataPrev para isso, entendeu? Então, seria outro órgão, da pessoa que quer trabalhar, vamos supor, eu sou analista de sistemas, eu quero trabalhar com sistemas, e não liberando benefício para as pessoas. Nesse caso, não é o concurso do INSS, né? O concurso seria o da DataPrev, que é quem faz esse trabalho para o INSS. Então, acho que tem 2 cargos só, mas são cargos antigos, que não estão sendo objeto de concurso, pelo menos não foram nesses últimos 4. Porque esses 4 concursos que eu coloquei para vocês aqui são os concursos dessa era INSS. Todos os outros anteriores são dos anos 80, da época do INPS, tá? Então, são só esses 4, ok? Beleza? Então, é importante. Porque até pegando aqui o... A Ana Paula disse que é para eu continuar fominha, porque o material é muito bom. Na verdade, eu vou fazer a propaganda já, né? Minha apostila, com todas as matérias de direito, todas, né? Constitucional, administrativo, ética e previdenciário, já está na metade já. Eu acho que mais uns 10 dias, no máximo, uma semana. É que, na verdade, eu atrasei, porque eu tive um problema pessoal de cunho complexo, então eu fiquei afastada aí do mercado de concurso, fiquei só no jornal por acho que mais de um ano, né? E aí, agora que eu estou retomando. Não, foi mais, eu estou bem antes da pandemia já. E aí, eu estou retomando agora. E eu já estou com a apostila do INSS, já está na metade pronta, tá? Acho que eu vou até soltar alguns pedaços para vocês aí, vocês darem uma olhada se acharem que está bom. E aí, acontece, quando se trata desse timer, então, né? Vocês já sabem que tem essa situação. Você não pode deixar para estudar só lá na época, ok? O Marcos perguntou sobre escolher as regiões menos concorridas. Olha, isso é uma situação... deixa eu só abrir um parênteses antes, né? Para quem não sabe, eles, nos últimos concursos do INSS,
eu não lembro de 2003, tá? Mas 2017, 2011, 2015, eles pegaram o Brasil e separaram em regiões. Então, por exemplo, vou colocar aqui no meu caso, não era assim, eu quero vaga para Curitiba, era para a grande região metropolitana, né? Aquela grande, né, dos municípios. E eles separaram o Brasil, cada estado do Brasil, em pedaços, regiões, e você escolhia a região. Não tem como você descobrir qual é a menos concorrida. Vou dar um exemplo para você. Se eu hoje fosse fazer o concurso NSS e fosse dar uma surtada, eu escolheria a região de Florianópolis. Vou morar na beira da praia, ok? Beleza? Aí você dizer, é muito concorrido. E se todo mundo pensar assim e decidir ir para o interior que é menos concorrido? Então, ó, Marcos, eu dou essa mesma opinião desde que eu comecei a ministrar aula. Escolha o lugar que você quer trabalhar, porque talvez demore para conseguir remoção. Tá? Não pense na questão da região. Agora, até tem uma coisa que eu não tinha anotado para falar, mas agora você falou, fiquei com vontade de conversar sobre isso. Eu estou sentindo, assim, que esse concurso, ele vai ser um concurso, assim, que ele vai ser atípico, é claro, vai ser atípico, porque embora vocês, não sei quantos vocês acompanham, por exemplo, redes sociais, existe uma grande movimentação de professores, de cursinhos, tem professor, tem servidor celebridade dando problema lá no órgão público, porque andou mentindo, que prendeu gente, falsos professores sendo presos, tá uma loucura. Mas essa é uma movimentação da indústria, não dos concurseiros necessariamente. Eu digo isso pelo seguinte, nós fizemos uma propaganda aí de 3 dias muito grande de uma aula gratuita para a gente conversar sobre isso. Claro que tem muitos cursinhos que também oferecem, mas nós publicamos, eu publiquei em grupo de estudos, que eu tenho um grupo no Facebook do INSS, que tem mais de 2.000 pessoas. E hoje nós não temos nem 20 aqui, tá? Então, as pessoas, elas não estão muito interessadas, elas estão bem paradas. Isso que vai acontecer? O programa é bem extenso. Daqui a pouco nós já falamos do programa, ele é bem extenso. As pessoas que começaram a estudar antes, elas vão ter a chance de elevar a nota de corte, mas eu acho que ela não vai ser tão alta, que muito poucas pessoas estão pensando em talvez começar a estudar. Esse que é o problema. É diferente do concurso da Receita Federal, lá de, sei lá, de que ano, em que o cara já estava estudando 2 anos antes da autorização. INSS, não. Claro, os caras estão vendendo cursinho, estão, mas não necessariamente quem compra o cursinho está sentado assistindo aula, por causa da pandemia. As pessoas, elas deram uma paralisada na vida. Eu paralisei. Com essa pandemia, já estava engordando. Eu engordei 15 quilos desde que eu me casei em 2017. 15 quilos eu engordei. Estou tentando, a duras penas, entrar numa calça jeans. E isso, com a pandemia, agravou. As pessoas, elas estão paralisadas. Eu mesma parei de dar aula, podia ter feito muita coisa legal e não fiz. Eu estou dizendo por mim mesma, né? Aquela coisa da ansiedade, da tristeza, sabe? Então, existe muito isso. E as pessoas, para concurso, elas começam assim, não, mas, pois é, não, mas depois que passar a pandemia, ou no ano que vem, não, agora eu preciso viajar para a praia, porque eu estou muito tempo sem viajar. Ok, todo mundo tem esse direito. Só que o que vai acontecer? Nós temos várias situações. Eu lembro do TRT do Paraná de 2004, meu Deus, como estou falando velho, 2004. Eu lembro do Banco do Brasil de 2011 ou 12, que o edital saiu em janeiro, ninguém estava estudando. Simplesmente, vamos soltar o edital amanhã? Vamos soltar. Bom, soltaram. Ninguém estava estudando. Quem passou, sabe o que era? Era o pessoal que estava estudando para outros concursos, aí compraram só conhecimentos bancários, foram lá e passaram. E acho que na INSS vai acontecer isso. Embora o mercado está assim super aquecido, nós estamos sendo bombardeados, todo mundo, eu, vocês, de propaganda, de cursinhos, de informação, as pessoas não estão estudando, ok? Essa é a questão. Então, eu queria que você tivesse essa, como dizer, essa ideia na cabeça que a pandemia ela nos atinge. Vamos ficar diferente, eu vou tirar o termo pandemia, tá? Os problemas, eles nos atingem, mas eles não podem nos paralisar. Nós temos mais situações que eu não gosto muito de falar sobre isso, mas a gente tem que falar,
que tem muita gente, talvez algum de vocês está assistindo, que teve perdas na família, gente que morreu na família, e aí ainda está sofrendo aquela perda, que é algo natural. Tem gente que perdeu emprego. Então, a gente está digerindo um período, né? Um período super difícil. E a gente não pode deixar de pensar nisso, que isso vai influenciar no concurso. Por quê? Porque a nota de corte tende a ser mais baixa. Qual que é a vantagem? A chance de passar é melhor. A pessoa que souber, ela não tem que saber todo o programa, mas que souber pelo menos 70%, 80% do programa, a chance dela passar é muito grande, tá? Então, isso eu queria dizer para vocês nesse sentido, beleza? Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta que eu me perdi. Quero falar sobre o programa agora. É que eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha anotado um bilhetinho aqui, mas eu não sei onde é que eu enfiei o bilhete. Queria falar para vocês um pouco sobre o programa, tá? O programa, basicamente, ele claro, tem o programa de analista também, mas eu vou acabar me fixando de técnico, que ele ajuda a gente a entender bastante essa questão de como é distribuído esse programa. Eu acho o programa do INSS fascinante, porque, de técnico, né? Porque ele é um programa muito pesado, mas é um programa que você nota que são coisas que realmente a pessoa vai utilizar. Não é aquela coisa da cultura inútil, né? Você pegar, às vezes, alguns editais e pensar, para que eles vão querer isso? Não é o caso do INSS, pelo menos eu não vejo isso. Então, o que acontece? Nós temos, vou pegar aí no caso do programa, tá, gente? A base do programa é no caso, o último edital. É o último edital. No caso, é diferente do que eu falei para vocês do tempo, né? Que o último edital não era termômetro, porque 144 dias não é um timer que se usa. Basicamente, é 60 dias entre o edital e a prova. É o que o INSS tem utilizado. Peraí, deixa eu só fazer uma observação. Vocês perceberam ali não sei se vocês viram a imagem, que dos 4 concursos nós tivemos aí nos últimos 20 anos, praticamente, né? A FCC fez uma prova e todos os outros foram CESP, hoje Sebrasp, ok? Aí as pessoas ficam achando assim, não, e se for banca X, se for banca Y? Deixa eu contar uma coisa para vocês, não sei se vocês sabem disso, mas o programa, o tipo de prova, o cronograma, quem define é o cliente, ou seja, o INSS. O que varia de banca para banca é o jeito de propor a questão. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou estudando lá ética na administração pública. Ética é ética. Eu tenho 2 decretos para estudar. Agora, o que vai diferenciar de uma banca para outra é como aquela banca transforma aquela matéria em questão de prova. Língua portuguesa. Eu não conheço língua portuguesa, eu sou uma porta, tenho que até fazer cursinho, mas eu ouvi dizer que as provas feitas pela Fundação Getúlio Vargas são muito difíceis de língua portuguesa. Mas a língua portuguesa, por exemplo, crase é crase, pontuação é pontuação, regência é regência. Agora, o jeito de transformar aquela matéria em questão de prova é o que vai mudar, dependendo da banca escolhida. Mas não é a banca que define o tempo entre edital e a prova. Não é a banca que define as matérias que serão cobradas. Dentro de cada matéria, o programa também não é a organizadora que define. Não é a organizadora que decide se vai ter redação ou não. Isso é o cliente, porque as bancas são contratadas, seja uma banca privada ou uma banca governamental, por exemplo, a Sebrasp é uma pessoa jurídica de propriedade da Universidade de Brasília, então é governo, mas não importa, ela é contratada. E nesse caso, quando se fala em contrato, estamos falando de um contrato que é discriminado, como será o concurso. E é importante que você visualize isso. Então, nós podemos, no caso, para analisar quais seriam os perrengues, né, da preparação, podemos pegar o último edital independentemente da banca, ok? No último edital, nós tivemos aquele analista de seguro social, né, formado em serviço social. E tivemos o técnico, tá? No concurso de 2013, por exemplo, 2003, desculpe, nem se falava em analista de seguro social, desculpe, analista em serviço social, mas depois
viu-se necessário, né? Porque se for pensar a figura do assistente social, né? Ele é útil para o INSS no sentido da análise daquela pessoa que precisa, por exemplo, do benefício da assistência, tá? Então, no caso, eu vou comparar os dois, analista e técnico, porque independentemente do tipo de analista, seja analista formado em serviço social, analista formado em direito, analista formado em ciências contábeis, porque essas carreiras existem, tá? Só não sabemos qual ou quais que aparecerão no concurso. Entendeu? Estou aqui com o edital aberto. Eu vou separar, eu vou falar as matérias de direito em separado, porque é a minha área, eu vou falar primeiro das outras, tá? No analista de seguro social, só ver aqui se consigo enquadrar melhor. Não precisa anotar, não, só para a gente poder aqui. O técnico não vai caber. No caso do analista do seguro social e do técnico, ok? Todos eles pediram português. Ok? Língua portuguesa. Então, no caso, eu preciso estudar língua portuguesa. Qual é a banca? Não importa, isso não é importante. Não importa mesmo. Língua portuguesa é língua portuguesa. O que acontece é que, lembra que eu comentei com vocês sobre a redação? Que redação não teve, não tinha nos concursos, né? Não tinha no último concurso, desculpe. No penúltimo também não. Mas eles pediram redação oficial, que eram as redações, aquelas perguntas e respostas sobre redação oficial, que é aquele manual de redação da Presidência da República, beleza? Ok? Bom, então, língua portuguesa nós temos para os dois. Pediram raciocínio lógico. Gente, eu não sou expert em raciocínio lógico. Aliás, eu nem conheço, eu sou uma porta nesse sentido. Eu não sei a diferença de raciocínio lógico e raciocínio lógico matemático, não sei a diferença, ok? Mas lá de raciocínio lógico. E aí eu li o programa, ele não fala em contas matemáticas, fala em conceitos básicos de raciocínio lógico, proposições, valores lógicos das proposições, sentenças abertas, número de linhas de tabela verdade, conectivos, proposições simples, proposições compostas, tautologia, operação com conjuntos e cálculos com porcentagem. Resumindo, olha, você vai trabalhar no INSS, eu quero que você saiba ler e escrever bem e que você tenha um cérebro bom. Estou fazendo tom pejorativo. Também teve a matéria que eles colocaram a palavra noções de informática. A gente não se engane. De noções não tem nada. É informática. Pediram um pacote de informática. Como eu disse para vocês, o pessoal que trabalha no INSS, eles trabalham com computador. A chance de vir sem informática é zero. Menor que zero, ok? E aí, depois disso, eu tenho um pacote de matérias de direito, que é bem pesado. Não é um pacote pequenininha. No caso, a Elisane estava perguntando aqui, né? Sou formada em serviço social, é possível considerar analista e técnica? Se as provas vierem em horário diferente, é total possível. É totalmente possível. Por quê? Se você pegar o último edital, e eu queria que você fizesse, Elisane, analisasse o último edital, colocasse assim um do lado do outro, até posso fazer isso, eu devia ter feito aqui para vocês, nem pensei nessa possibilidade. Comparar, você vê que o programa de português, informática, eles são iguais. Aí eu teria na parte de direito umas poucas diferenças, tá? O programa de previdenciário, por exemplo, do analista é mais enxuto, e aí você acrescenta os conhecimentos de serviço social. A mesma coisa se abrir para outras áreas, tá? Eles, na verdade, existem diferenças, claro, mas, por exemplo, esses três, eles costumam fazer iguais. Fizeram iguais. É que eu não gosto muito de pegar o edital de 2011, que eu achei muito distante, porque 2011 é que teve várias vagas para analista, né? Mas esse padrão, ele não muda muito, porque realmente a matéria é aquela, é o que precisa para trabalhar dentro da instituição do INSS. Eu preciso da pessoa que conheça português, raciocínio lógico, informática, um pacote de conhecimentos específicos, né, que no caso do analista de seguro social é desta área, e um pacotão de direito, ok? Então, é basicamente isso. A Camila colocou aqui, ó. Professor, eu li num blog
que, mesmo para o cargo de técnico, poderia ser exigido curso superior devido à complexidade do trabalho. Procede. Olha, a pessoa que escreveu isso, ela quer lacrar, é mentirosa. Não dá para fazer isso. Quando eu digo que não, quando eu digo que não dá, não estou dizendo que não é provável, estou dizendo que não dá. E eu vou te explicar por quê. Todo cargo é criado por lei. E quando eu digo lei, é lei mesmo, ordinária. Uma lei ordinária. Essa decisão de pedir curso superior ou não parte do órgão, jamais, nem da organizadora, nem da cabeça de ninguém. Tem que estar escrito em lei, ok? Eu não sei o número da lei, mas posso olhar depois, mas a lei que criou o cargo de técnico diz que é nível médio só. Para exigir nível superior, essa lei tem que ser alterada. Eu preciso do projeto de lei, e esse projeto de lei pode sair da Câmara, do Senado ou do presidente da República. Pode ser o projeto, porque ele é o chefe dos servidores do Executivo Federal. Como é poder executivo, o presidente também pode fazer o projeto de lei, tá? Está lá nas competências do artigo 84 da Constituição, lá do presidente. Projeto de lei, manda isso para a Câmara, vai tramitar na Câmara, vai tramitar no Senado, antes vai tramitar nas comissões, depois eu preciso que seja aprovada a lei, depois vai para o presidente para ele sancionar ou vetar do todo em parte. Eu preciso da lei, que ela seja alterada. E esse projeto de lei não existe. Se tivesse, nós já saberíamos. Tá? Sabe o que eu estou dizendo? Não é que eu não procurei, é porque hoje, com a indústria dos concursos públicos, alguém já teria jogado isso na internet. Sempre assim, tá? Aquela história. Um cursinho está gladiando, brigando com o outro para caçar os alunos, mas a informação um acaba jogando no colo do outro, tá? Então, quem escreveu esse blog, né, fez esse vídeo, queria caçar likes ou fazer fervo, ok? Isso é uma questão importante. A Alan perguntou, né, se vale a pena fazer a prova técnica analista para quem tem a formação ou focar no cargo. Eu vou dizer uma coisa para você, isso depende de dois fatores, tá? Primeiro é o fator tempo. Se a pessoa vai ter tempo de estudar todo o programa, porque o objetivo é passar todo o programa. Depende muito da antecedência, de quanto tempo antes você começa a estudar. Tem isso, depende do tempo. E depende da capacidade de absorver, acho que é isso, né? O conteúdo. E isso é individual. Então, agora há pouco eu estava falando, né, sobre a questão do pacote, nossa, que sujeirado, do pacote de matérias, né? Já vou falar de direito também, o pacote de matérias, não são dois pacotes. É um pacote que vai aumentar com as diferenças desse. Então, se eu fosse colocar assim, ó, eu tenho dois pacotes de matérias, do analista e do técnico. No INSS, normalmente, você não precisa estudar duas vezes. Eu vou estudar esse aqui, e daí vai ter aqui, esse aqui é diferente, esse aqui é diferente, eu vou colocar aqui embaixo. Então, ele vai aumentar um pouco, e não dobrar. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Isso depende da pessoa. Então, Alan, você tem que ver isso. O quanto você já sabe do programa, se você vai começar do zero ou não, o quanto de antecedência para isso. Eu disse para vocês, você pode, com muita tranquilidade, agora, assim, entrar na internet e dizer assim, eu vou procurar um curso de português, um curso de assim, lógico e um de informática, vou pegar aulas, vou começar. Pode fazer com tranquilidade. Por quê? Porque vão te pedir. Então, é essa a questão. É claro que não é nada motivacional fazer isso quando você não sabe nem o programa. Mas o programa é basicamente o mesmo. Deixa eu contar umas coisas para vocês. Espera aí. Há uns 2 anos atrás, eu fiz uma entrevista com a professora Daniela Tatarin, não sei quem conhece ela. Ela é uma professora que ela dá aula naquele aprova concursos, e eu conheço ela já há algum tempo. E ela é professora de português, ela trabalha mais com pré-vestibular, mas ela também trabalha com concursos públicos. E ela falou assim, olha, português é português, língua portuguesa é língua portuguesa. A crase é a crase, a pontuação é a pontuação. Então, a pessoa ela tem que absorver o conhecimento de regência, de concordância e tudo mais. Depois, quando sai edital, ela só vai fazer o quê? Ela vai fazer questões para poder
transformar aquela matéria em questão de prova, mas português é português, em qualquer lugar. Aí eu também já entrevistei o professor Ricardo Alves, de raciocínio lógico, e ele disse a mesma coisa. Raciocínio lógico é raciocínio lógico. O que diferencia, claro, como que a banca propõe o problema para o candidato. Mas eu posso estudar raciocínio lógico agora, que eu, Thaís Nunes, por exemplo, não faço ideia do que é a tabela verdade. Eu já ouvi muito esse termo, mas eu não sei o que é, eu tenho que aprender o que é. E em informática, eu entrevistei o professor Márcio, há um tempo atrás, também lá no jornal, a gente fez uma live no jornal, ele estava falando sobre estudo pelo WhatsApp e tudo mais, mas eu perguntei para ele falou a mesma coisa, informática é informática. Então, eu tenho que saber lá sobre, sei lá, o que é Linux. Linux é aquilo lá. E daí eu tenho a questão da matéria. Então, você já pode começar agora. Na verdade, já pode, sendo fofa, já tem que começar agora a estudar, ok? Você não precisa necessariamente se matricular num cursinho, gastar horrores. Verifica o que você já tem de conhecimento, que você pode comprar avulso, tá? Você também tem que pensar na questão financeira, de otimizar, porque não é uma corrida de 100 metros. Às vezes é uma maratona aí de 3, 4, 5, 6 meses de preparação. E você tem que dosar o gasto disso também. Isso é uma coisa que você precisa pensar, ok? Vou mandar as perguntas aí, gente. Se eu estiver falando muito rápido, avisa, porque eu sou muito acelerada, eu me empolgo. Queria falar sobre as matérias de direito, deixa eu abrir aqui o edital. Bom, para o analista de seguro social, nós estamos usando como base aqui para fazer a nossa comparação. Então, eles pediram... deixa eu colocar aqui. Analista técnico. Direito administrativo, direito constitucional. Deixa eu pegar a mesma sequência para não dar problema. Direito constitucional, direito administrativo. Vai ligar ali? Então vem ligar. Olha, eu acho que é muito cedo para a criança começar a estudar para concurso, mas já dá para introduzir a ideia, viu? Quem está com o áudio aberto aí. Tipo assim, vai falando que ser servidor é bom e tudo mais para começar a estudar mais cedo. Legislação da assistência. Tem alguém com criança aí. E conhecimentos específicos. Deixa eu fazer um traço aqui. Para técnico pediram noções de direito constitucional. Eu odeio essa palavra noções, porque noção não tem nada. Isso aqui constitucional até que era uma noção, não era muita coisa. Então, seja constitucional, noções de direito administrativo, regime jurídico único, ética previdenciária. Está meio rabiscado aqui, mas é só para eu não me perder, porque eu acabo me perdendo nas anotações para poder falar, né? Então, o que acontece? No analista, qualquer analista, vamos até sair, vamos supor que isso é analista formado em ciências contábeis. Vão pedir um pacote de direito constitucional para a pessoa. Para técnico também pediram um pacote de constitucional, mas realmente aqui nesse caso do último concurso, o pacote de constitucional que pediram para técnico foi muito pequeno. Eles pediram basicamente artigo 1 ao 5º, né, que são os direitos e garantias fundamentais, é o que eles pediram, né? Aí tem aquela parte dos direitos sociais, nacionalidade, cidadania, vai até o 17, na verdade, né? Vai até partidos políticos. E aí pediram o artigo 37 ao 41 da Constituição, que fala sobre a administração pública, onde fala sobre estabilidade, previdência de servidor, onde fala sobre concurso público. É muito pouco eles pediram, né? Eles acabaram, no caso do técnico, o analista eles pediram um pouquinho mais, ok? Deixa eu ver só aqui. Um pouquinho mais, né? Pediram também a parte referente à União, Estados, municípios, Distrito Federal, territórios, aquela parte final da Constituição que fala sobre índio, família, não era grande coisa, não era assim, difícil, não era direito tributário, tá? Beleza? Bom, aí aqui no direito administrativo, deixa eu pegar uma outra cor de canetinha. Deixa eu achar aqui uma outra cor. Aqui. No direito administrativo, aconteceu o seguinte. Aqui está esse direito administrativo, tá? Aqui tem esse noções de direito administrativo. Só que regime jurídico único e ética,
ele só tem um nome diferente. O nome, a nomenclatura é diferenciada, mas na verdade é direito administrativo, tá? Então, isso aqui, ó, forma basicamente o mesmo pacote. Então, eu acho que foi o Alan que perguntou, né, sobre conciliar, e mais gente perguntou. Se você for comparar tópico a tópico, é praticamente a mesma coisa. Tá? Aqui tem duas linhas a mais, mas juntando noções de direito administrativo, regime jurídico único, que é o Estatuto dos Servidores Federais, né? A Lei 8.112, e ética, que são 2 decretos, estão dentro do direito administrativo do analista. Ok? Aí, nós temos um pacote de legislação de direito previdenciário, que é um pacote bem pesado, ok? É bastante coisa. É claro, né? Vai trabalhar no INSS, não tem nem o que dizer sobre isso, né? Sem comentários. Eu já volto ao previdenciário, tá? Quero falar uma coisinha com vocês. E aí, no analista aqui, ó, eles pediram uma parte de legislação da parte de assistência, da parte assistencial do governo. Que, no caso, vamos supor, se fosse para contador, pediria uma parte da legislação da área de contabilidade pública. Né? Se fosse pessoal da área do direito, eles pediram aqui direito processual civil, direito penal, direito processual penal, a partir de legislação extra. E aí, aqui no caso da analista, teve parte de conhecimentos específicos daí da matéria, não, da carreira, né, de assistente social. Ok? Desse pacote aqui, né, então, constitucional menorzinho, administrativo, eles pediram um pacote bem robusto para nível médio. Eu achei assim que era um pacote bem assim, não é pesado, eu gosto de dizer o termo robusto, porque não é pesado, é útil, tudo que está ali tem utilidade para quem vai fazer trabalhar na carreira. E aí, direito, no caso, direito previdenciário. O direito previdenciário, então, uma coisa para você, se alguém aí tem algum livro, né, alguma apostila antiga, pode jogar fora. Nós tivemos a reforma da Previdência, e a reforma da Previdência, eles alteraram muito, não é assim, muita coisa, mas é muitos artigos alterados, sabe? Uma frasezinha aqui, um inciso acolá, um parágrafo acolá, eles foram alterando toda a lei 8212, 8213 e o decreto 3048, alterou muita coisa. Eu não sinto que alterou no sentido assim, vamos supor, salário de contribuição, é uma matéria que se estuda. Aí, nesse salário de contribuição, eu tinha uma lista para memorizar. Dessa lista aumentou 3 tópicos. Ok, mas já é diferente do que era antes. Então, a reforma da Previdência, ela inutilizou os materiais de previdenciário. Claro que constitucional, tivemos umas poucas alterações, e administrativo também. Mas se você for ver as matérias que pediram de constitucional administrativo, você consegue aproveitar muita coisa, um livro, e às vezes só tem que ir lá imprimir aquele artigo que alterou, grampear, colar, mas o previdenciário ficou meio complicado, por causa da reforma da Previdência, tá? Mas a essência, eu não sei quantos aí que ainda estão com a gente, né? A gente já saiu, mas quantos já estudaram previdenciário? A essência é a mesma, tá? Você não vai perder o que já sabe. Ah, o que é salário de contribuição? É aquilo mesmo, só que a diferença é que a lista aumentou, né? Ah, os segurados obrigatórios, ok, a lista aumentou alguns tópicos, mas a essência é a mesma, algumas nem aumentaram, tá? Ah, o benefício da aposentadoria. A aposentadoria mudou as regras de cálculo, mas a aposentadoria, na sua essência, é a mesma. Então, é importante que você visualize que se você veio já de uma preparação, ou se é do zero, tanto faz, é possível aprender, ok? A questão só da reforma é que eu queria chamar a atenção de vocês, eu não estou falando mal de ninguém, tá? Mas, assim, tem algumas aulas no YouTube dos professores fazendo aulas, na época até que saiu a reforma, né? Só sobre a reforma, fica fora de contexto, tá? Então, não gasta tempo com isso, você tem que estudar todo o previdenciário, incluindo a reforma, tá? Então, não é só, é como se você reformasse uma casa e nessa casa você pintasse uma parede e ficasse olhando só a parede, não, você tem que olhar a casa inteira. É importante que você visualize isso. Então, quando você for para o YouTube, às vezes procurar material gratuito, fuja desse tipo de material que fala só da reforma, porque ela teve utilidade lá atrás para quem precisava alterar alguma coisa. Hoje já não tem mais utilidade nenhuma. Tá? Isso é importante que você visualize. Tanto que eu estava falando com o senhor Márcio, né? Que aqui no Revisando, que é uma proposta nova, não sei quantos já conheciam, né? Que é fazer aulas avulsas,
num preço acessível. Algumas aulas são de graça, algumas aulas as pessoas até elas mesmas escolhem quanto vão pagar. E eu disse assim, olha, dá para fazer de previdenciário sim. Ué, lançamos aulas, é só fazer uma sequência lógica, né, para não ficar bagunçado. Sim, vamos fazer sim, para ser acessível para todo mundo. E começar logo, né? Só que não, daí ele estava conversando sobre isso, mas não vai ter uma aula sobre reforma da Previdência, não. Ela vai ser sobre, vamos falar sobre segurados obrigatórios, vamos falar sobre, só sobre a história da Previdência, é uma matéria que é engraçada, mas ela caiu nas provas, eles pediram no programa e caiu nas provas, tá? Quero dar uma dica para vocês, aproveitar que nós estamos com poucos aqui. Professor, depois corte essa dica só para quem está aqui, tá? Porque essa é uma dica legal. Gente, eu vou para vocês. A matéria de previdenciário, nossa, eu tô até com vergonha de dizer isso agora. Tem que editar, é a dica quente. No último concurso, o pacote previdenciário, imagine que tem esse tamanho aqui, tá? Isso aqui era o programa de previdenciário. E aí, dentro do programa de previdenciário, tinha duas normas, lá no final, que era a Lei Orgânica da Assistência Social e um decreto regulamentar, sobre aquele benefício lá de um salário mínimo, que as pessoas têm direito de receber quando não têm condições, o pessoal fala da LOAS, né? Lei Orgânica da Assistência. Então, vamos supor, estou estudando, tem isso aqui tudo, isso aqui é lá no final do programa, ninguém deu bola. Pois bem, a prova, 40% dela era a parte de assistência. Tá? Então, assim, não despreze matérias assim, né? Por quê? Porque hoje, se for pensar no trabalho que o pessoal faz dentro do INSS, o técnico faz. Eu não sei dizer o percentual, mas muita coisa é esse atendimento da parte de assistência. Por isso que despencou questões sobre isso, né? E aí as pessoas, aí caiu lá, uma questão sobre salário de contribuição, uma sobre salário de benefício, uma sobre salário de previdência e trocentas sobre a lei orgânica de assistência. Então, quando está lá no final, é legal estudar assim, de trás para frente ou até desmembrar, né? Dentro do programa, estudar previdenciário e assistência separado aqui, porque realmente, até eu quero falar com o professor, de novo, gente, eu tô mania de chamar Pastor Márcio. Professor Márcio, falar com ele para a gente marcar só uma aula para a gente falar sobre essa lei orgânica da assistência. Em 2 horas, a gente trabalha bem isso daí e dá para puxar do caminho, tá? Beleza? E assim, gente, não apareceu mais pergunta, estamos sumido. É assim, nós temos uma situação, deixa eu só fazer uma coisa aqui, eu esqueci, colocar os números para vocês. Eu vou colocar ali no chat, tá? Dados de maio de 2021. Aumentou um pouquinho, tá? O número de pessoas que saíram. Então, aumentou um pouquinho o número de vagas. Deixa eu ficar aqui, técnico, na lista. Vamos ver se dá certo. Vou colar aqui no chat para vocês, dar uma olhada aqui. Aqui. Vou colar. Vamos ver se vai bonitinho. Acho que vai. Coloquei lá, gente, os números para vocês darem uma olhada de como que estão os cargos vazios, ok? É aquela história. Mesmo com toda a tecnologia, eles precisam preencher uma quantidade imensa de gente. Não digo todos os 20 mil, mas se preenchesse 10 mil, ainda assim, estariam operando em déficit, apertados lá dentro do INSS, tá? Então, essa é a questão. O INSS tem vários benefícios, tá? Mas por exemplo, a possibilidade de trabalhar em home office, eles já estão regulamentando isso daí, para algumas carreiras, não todos, né? Não todo o grupo de técnico. Também a possibilidade de trabalhar 6 horas e ganhar um pouco menos, também essa possibilidade. Todos os benefícios de ser servidor federal, né? Isso dispensa comentários. Beleza? Até que tudo bem, pessoal? Mais perguntas? Que eu sei que o pessoal está cansado, porque é sexta-feira, está querendo descansar, né? Então, estou preocupada aqui com o tempo. Deixa eu ver aqui. Meninas, meninos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui, deixa eu ver. Ô, Adriana, posso colar de novo aqui.
Mas para mim, gente, alguém pode ver aí, você, Adriana, que está na frente da tela, apareceu para você no chat o que eu colei? Números? Não? Ah, tá aparecendo, parece só um pouquinho, tá aparecendo direct mensagem para o professor Márcio e não para geral. Desculpe, gente, eu que estou errando. Gente, eu sou o problema com tecnologia, agora vai aparecer. Eu estou mandando direct mensagem para o professor Márcio, igual uma retardada. Gente, perdoa essa pobre alma. Eu não sou boa em tecnologia. Sabe por que ela atrasou? Porque eu não estava conseguindo acessar o Zoom. Então, quando você diz assim, não estou conseguindo, olha, sou muito solidária com vocês, gente. Perdoa aí, porque eu estava fazendo besteira no direct tipo professor Márcio. Acho que agora abriu para todo mundo. Deixa eu ver se a imagem também foi direct pro professor Márcio e ninguém reclamou. Ninguém falou assim, a imagem não está aqui, peraí. Deixa eu abrir. Agora vai para geral. Acho que agora apareceu. Não sei, Adriana, eu sei que está na tela. No caso, seria uma imagem para clicar e fazer download, mas aparece alguma coisa ali, né? inss.jpg. Apareceu? Ai, graças a Deus. Ok? Ô, Juliana, nossa, eu acabei não vendo a remuneração para técnico, porque tem os adicionais, tá? Mas é em torno de 5 conto, 5 mil. O que para nível de Brasil tá ótimo, tá? Se você achar se tem alguém achando que é pouco, gente, tem que fazer uma pesquisa aí, porque a coisa está feia no Brasil, né? Iniciativa privada, principalmente, tá? É em torno de 5 e analista em torno de 7, porque eu teria que pegar os descontos também. Eu não fiz isso, me perdoem essa pobre alma. Os cargos de analista, a formação, né, que no caso virão com qual formação, isso não tem não é projeto, como é que é o nome daquilo lá? Na exposição de motivos, no caso, que foi feita eu estou tentando abrir aqui um negócio para vocês, porque eu estou conversando meio travado com vocês. Espera aí, deixa eu abrir um negócio aqui. Na exposição de motivos que foi feita do INSS para o governo federal para pedir o concurso, eles não discriminaram isso, tá? É claro que tem algumas carreiras que elas têm mais... eu estou abrindo aqui a tabela de... Quero mostrar uma coisa para vocês. Sejam pacientes só um pouquinho, é bem rapidinho aqui. Eu vou abrir um Excel, só que o problema é que o Excel ele é de todos os órgãos do governo federal e ele traz a lotação, ele é gigante, mas eu já acho aqui. E aí eu já te digo quais existem, tá? Mas não necessariamente vai abrir vagas para aquele. É aquela história, o programa em si, ele vai valer para os dois, o português, matemática, lógica, informática e as matérias de direito. Ele aparece para os dois. INSS, deixa eu ver. Só um pouquinho, gente. Estou aqui, tá? Consegui. Quer ver? Eu vou colar para vocês, é meio bizarro, tá? A lista de carreiras que existe dentro do INSS, tá? É uma lista meio grande. Só que existem algumas que elas estão em desuso. Aí eu vou ter que fazer em pedaço, que vão me matar se eu fizer desse jeito. Vou tentar, peraí. Nem sei quantos são, deixa eu ver se eu consigo. É que eu não sei mexer com Excel, então pensa na miga sua louca, tentando aqui. Tá, achei. 109 carreiras. Tem 109 carreiras diferentes, tá? Aqui. Consegui. E aí eu vou colocar para vocês a lista aqui no chat aqui para a gente. Eu vou colocar, ela não está em ordem alfabética aqui no Excel, mas eu estou colocando em ordem alfabética, senão vocês não vão achar nada aqui.
Vamos lá, daí eu já comento com vocês aqui o chat, beleza, vamos lá. Deixa eu tirar o direct mensagem, colocar, está mandando direto de novo. Ali no caso que se perguntou sobre o analista, se existe, que existe um analista que é formação em qualquer área, que faz tempo que não faz concurso, mas existe sim, tá? O concurso 2011 teve. Estou tentando colar aqui, só um pouquinho, gente. Aqui. Tá. Primeira parte dos cargos está indo agora. É que tive que cortar em 2. Então, olha só. Artífice de mecânica, artífice de estruturas de obras e metalúrgica, artífice de carpintaria e marcenaria, cozinheiro, auxiliar de manutenção, artífice de eletricidade, auxiliar de ensino, padeiro. Um pouquinho. Auxiliar de ensino, padeiro, auxiliar de serviços diversos. Agente administrativo tem 2 tipos aqui, agente de portaria, agente administrativo, mais um aqui. Técnico de enfermagem, técnico de seguro social, motorista oficial, artífice de artes gráficas, agente administrativo, datilógrafo, auxiliar de enfermagem, 2 tipos de administrador diferentes, agente de telecomunicações e eletricidade, agente administrativo, agente cinefotógrafo e de microfilmagem, agente de colocação de portaria, programas assistenciais, saúde, serviços complementares, engenharia, agente de vigilância. Até aqui, vocês viram que tem vários cargos estranhos. São cargos que vieram lá dos anos 80, em que a carreira existe, mas não existe mais concurso para eles. Tá? Então, existem vários deles. Aí tem o analista, por exemplo, analista de informações, analista do seguro social, analista previdenciário, e aí dentro deles existe, no caso, os analistas, né, que exige-se ao nível superior específico, e um deles que exige, nível superior de qualquer informação. Peraí, deixa eu só colar a segunda parte, tá? Isso é só a primeira parte. Tá aqui. Aí, olha só. Nossa, tá difícil hoje a Thaís na tecnologia. Só um segundo, gente. Peraí. Acho que é pelo tamanho da lista, o chat não está aceitando. Eu vou cortar o pedaço aqui. Aí tem arquiteto. Já estou chegando lá. Nem sei para que eles precisavam tanto de todos esses cargos, mas tudo bem. Acho que consigo. Tem médico, arquiteto, instrumentista, fisioterapeuta, farmacêutico e tudo mais. São carreiras que existem lá. Todas elas seriam possíveis de ter concurso. De novo, vou usar aquela frase que sempre uso. Possível, mas pouco provável. Dessas aqui, que eu coloquei para vocês, aqui mais tem gente, que eu vou dizer para vocês que eu arrisco dizer que são as únicas que estão ativas, tá? Que são ativas mesmo, ou seja, que teria gente entrando e saindo, né? Saindo sempre tem, mas entrando o técnico do seguro social, que eu passei os números, que eu agora tenho até os dados mais atualizados. Então, o técnico do seguro social, nós temos, como eu já passei para vocês, 34.230 cargos, cadeiras, e desses, 20.265 estão vagos. Ok? Aí eu tenho aqui, já colo para vocês. O outro que é maior é o analista do seguro social, e aí dentro do analista eu tenho as subdivisões. Porque aqui na tabela que eu tenho, gente, é uma tabela dos cargos existentes, mas aqui não tem a formação. Esse que é o problema. Não está escrito qual é a formação que estão exigindo para a pessoa. Eu teria que pegar o último, o edital 2011, mas ainda assim. Esse aqui está em desuso. Daí tem auditor e técnico federal de... Não, esse aqui não. Aqui, beleza. Tá.
E aí acontece, existe o perito técnico, o perito médico previdenciário, que é um outro cargo que eu acabo nem falando muito dele, tá? Que é um cargo que estaria em ascensão para que o médico que faz as perícias seria o médico do próprio INSS. E aí, no caso, esse médico, essa carreira, né? Nós já tivemos concurso e eles estão querendo concurso mais para esse aqui. Pronto, consegui colar. Desculpa a demora, gente. É que travou aqui. Então, dentro desse analista do Seguro Social, é que nós temos as subdivisões. O edital do INSS, deixa eu só abrir ele aqui, de 2011, foi feito pela FCC, ele foi um edital que ele foi para analista mesmo, né? Cadê? Ele foi para analista mesmo. O pessoal fala assim que foi muito especializado. Aí quer ver, ó, deixa eu passar para vocês. Analista não, desculpa, foi para perito mesmo, né? Então, nós tivemos para perito médico previdenciário, que é pessoa com graduação em medicina e registro no CRM, e aí nós tivemos para o técnico também. Então, o concurso de 2011, que foi aquele feito pela FCC, foi para o médico. É que eu não sei se alguém vai fazer para medicina, agora eu fiquei com peso na consciência que não falei sobre ele. Mas já te digo. O perito médico previdenciário, o que foi pedido? A parte de medicina, obviamente, medicina legal, medicina geral, legislação do SUS, medicina do trabalho, legislação da assistência, uma parte de legislação previdenciária, parte de conhecimentos específicos. Na parte de conhecimentos gerais, pediram língua portuguesa, ética, direito constitucional e direito administrativo, ou seja, eles não pediram raciocínio lógico e nem informática. Então, no caso, esse foi o diferencial para se alguém for fazer médico, que é uma das carreiras que espera-se que venha nesse concurso. Porque hoje, de todos os, fora o técnico, claro, né? De todos eles todos os pedidos de autorização que tiveram, né? Das todas as vagas em que foi pedida a autorização do concurso, fora o técnico, o que mais o INSS está precisando hoje é o perito, é o médico perito, tá? E não as outras carreiras. Deixa eu só pegar aqui o outro, 2007. Tal, INSS, eu tenho ele aqui, mas eu acabei não abrindo ele aqui. Perdoa essa própria aula. Ele é chamado 2007, mas na verdade ele saiu em 2008 porque teve uma republicação. Foi bem bizarro. Eles publicaram o edital em 28/12/2007, aí ele veio cheio de erros, eles republicaram no dia 31 de dezembro de 2007, aí ele veio com erro de novo, aí eles republicaram no dia 10 de janeiro de 2008. Não foi assim, retificação, eles republicaram inteiro, cheio de alterações, tá? Então, vamos lá. Já achei aqui. Eu acho que a pessoa que fez a pergunta não está mais aqui, já foi embora. Espero não ter ficado bravo, porque eu não tinha resposta. Está aqui. Esse concurso de 2008, na verdade, o edital foi em 2007, ele foi um concurso que teve para técnico também, mas foi o único concurso em que eles pediram vários analistas. Tá? De todos os concursos dessa era. Tá aqui. Então, vamos lá. Eu vou colar para vocês. Nós tivemos, eu vou falando enquanto isso, tá? Enquanto eu estou copiando aqui. Nós tivemos para gente formada em arquitetura, arquivologia, biblioteconomia. Aí alguém tinha perguntado, ó, área de informática, ciência da computação apareceu. Ciências atuariais, eles pediram. Pediram, não, ofereceram vaga, né? Comunicação social, direito, engenharia civil, mecânica ou elétrica com especialização em segurança do trabalho. Cargo chique isso aqui, hein? Tá louco. Engenharia de telecomunicações. Engenharia de telecomunicações. Engenharia elétrica.
engenharia mecânica, estatística, pedagogia, isso que meu marido ia gostar, ele está fazendo faculdade de pedagogia, psicologia, terapia ocupacional, e aí formação em qualquer área que alguém tinha me perguntado. Então, aqui, ó. Edital de 2007, 2008. Foi o único edital dessa era INSS em que teve para analista. Porque o edital, porque assim, ó, o último teve para analista de serviço social, ok? O anterior teve para médico perito. Então, técnico e médico perito. O último, técnico e serviço social. E o primeiro lá atrás, de 2003, né? Que foi o primeiro dessa era INSS, né? Depois do depois do fim do INPS, tá aqui. Eles pediram o analista previdenciário, formação em qualquer área, e o técnico. Então, esse edital que eu estou passando para vocês agora, eu vou colar aqui no chat, ele foi o primeiro, aliás, o único, perdão, que teve essas carreiras todas aqui. Ok, deixa eu só copiar aqui. Vou fazer em duas partes, porque o chat não está aceitando eu ficar textão. Acho que ele é contra os textão. Vamos lá. Primeira parte. E segunda parte. Então, o que acontece? Por que eu coloquei isso para vocês? Porque isso aqui dá uma ideia das carreiras que existem dentro do INSS da parte de analista. Então, vamos recapitular? Vamos lá. Concurso 2003, que foi o primeiro. Pediram o analista em qualquer área de formação e o técnico. O concurso de 2007 e 2008, né? Porque o edital foi republicado. Nós tivemos o técnico, né? Que sempre tem o técnico, e uma porrada de analistas. Aí o de 2011 teve o médico, o perito e o técnico. E o de 2015 nós tivemos o analista de seguro social e o técnico. Tá? Da carreira de analista, como eu falei para vocês, não é que ela não existe mais, não é que ela está em desuso, não é isso. Vocês viram ali, coloquei para vocês, que hoje tem 2.386 cargos vagos dessas carreiras de analista. Porque naquele Excel que eu falei para vocês, que é do governo federal, não tem discriminado quais são as carreiras. Então, pegando esse edital de 2007, 2008, é que a gente consegue ter uma ideia de quantos tipos de analistas que existem dentro do INSS. Porque, fora isso, só conseguindo lá de dentro documentos, porque na internet mesmo já fucei isso no portal da transparência e não consegui essa lista. Pois bem, então, eu tenho para formado em qualquer área e mais essas áreas específicas. A carreira existe. Então, qualquer um deles pode abrir vaga, sim, no próximo concurso. Mas a tua preparação a partir de agora, né, até sair a autorização, porque a autorização, quando sai, a gente já espera que tenha o número de vagas e quais são as carreiras, mas ela pode sair sem essa informação. Isso não é ilegal. Até que saia, a ideia é você já começar a sua preparação. Você pode estudar, sim, língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, direito administrativo, constitucional e previdenciário. Isso você pode estudar com tranquilidade, você não vai perder esse conteúdo, tá? O Alan, você entrou agora, não sei se era você que tinha perguntado, acho que sobre, estou tentando rolar aqui a tela, sobre área de tecnologia da informação, só ver se eu não estou falando a pessoa errada agora. Não sei. Acho que não. Foi, é isso. Então, Alan, no concurso 2007, né, edital 2007 2008, tinha para formação em... Muita lixinha aqui. Tá aqui, ciências da computação, analista para ciências da computação. Teve, tá? Isso significa que a carreira existe. Como eu falei para você, a maioria das pessoas que trabalham com isso, elas vêm lá da DataPrev, mas existe a carreira, sim, de analista. O técnico, não. O técnico é o técnico, tá? Não existe técnico em informática, por exemplo. Só existe técnico de seguro social, que é o pessoal que faz o atendimento. Nesse caso, aproveitando a sua pergunta lá, que você perguntou sobre o analista, né? Vocês terem uma ideia. Não, só ele, né? Foi mais gente que perguntou.
em 2008, quando saiu esse concurso para analista, o que eles pediram? Eu estou aqui com o edital. Eles pediram ética no serviço público, que é a mesma ética do último edital. Pediram um regime jurídico único. Pediram direito previdenciário para todos os analistas, um pacotão do previdenciário, não teve como escapar. Língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, e a grande diferença entre o último edital e lá atrás, o de 2007, é que eles pediram atualidades. Depois não pediram mais. E aí, conhecimentos... aí tinha a administração financeira, que eles pediram umas coisas sobre dinheiro público, lei de responsabilidade fiscal e tudo mais, para todos, tá? Noções de direito constitucional, noções de direito administrativo. E aí, conhecimentos específicos. Então, vamos supor, a pessoa é formada em engenharia de telecomunicações. Ela tinha que saber língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional, ética, regime jurídico único e a atualidades, que é o diferencial do último edital, que não tinha no último edital. Então, o pacote básico foi o mesmo. Tá? Para o analista de 2000, isso é para te ter um termômetro. É ruim usar um edital tão antigo, mas é o único que nós temos de analista, ok? Então, essa é a questão. Beleza, pessoal? O pessoal está indo embora. É porque é sexta-feira. Gente, olha só. Eu espero que esse bate-papo, embora eu confesso que ele é meio confuso, porque eu tenho muita informação na minha cabeça, e eu sei que quando terminar, eu vou dizer assim, eu esqueci de falar tal coisa, eu tenho que começar a anotar isso aí antes de falar. Mas a ideia é para vocês chacoalharem a poeira, tá? Acredite, todo mundo está passando por lutas, algumas são mais graves, outras são menos graves, todo mundo está no mesmo barco. O grande problema que me preocupa muito como professora, eu me intitulo professora, embora eu quase não dou aula mais, mas é que você não se contamine. O problema não é ficar parado, é se contaminar. Então, não se contamine, tá? Você quer fazer esse concurso, tá? E estou falando isso não é porque eu vou ter, né? Terei apostila para vender, ou porque nós vamos fazer aulas aqui no Revisão, não é por isso, tá? Eu queria que você tirasse da sua cabeça mesmo, porque hoje 90% do meu tempo é escrever para jornal, né? Mas assim, eu queria que você visualizasse o seguinte, todos os mercados, a indústria vai te bombardear com produtos, você não tem que comprar nada, compra o que você quiser, não tem compromisso nenhum, mas é importante que você visualize que existe muita informação que é exagerada e que é verdadeira, tipo, comece antes, o cursinho não está tentando te enganar, é isso mesmo, tem que começar antes, porque o programa é muito extenso, tá? Pega o último edital, tá ótimo, como base para você comprar algum material. Peça, se você não tem, como diz, nenhum tipo de professor, cursinho em vista, peça algum tipo de informação, ajuda de gente que se preparou nos últimos 3, 4 anos, que pode te dar uma informação boa sobre se é bom ou não comprar, tá? Porque é uma coisa muito séria hoje em dia, tá muita gente enganando. Eu fico aterrorizada em ver a situação lá tinha um caso de uma mulher lá que se fingia de policial civil, estava vendo coaching para concurso público, ela nunca esteve na Polícia Civil. A coisa está assim, a coisa está feia, tá? Tá preta, tá difícil o negócio. Então, o pessoal tá enganando geral, tá? Então, isso é uma coisa importante, beleza? Professor Márcio, você tá por aí ainda? Professor Márcio? Estou sim, Thaís. Estou aqui, claro. Opa! Olha aqui, nós estávamos falando da seriedade do programa do INSS, você estava ouvindo a parte que eu falei sobre que depois para iniciar é informática. O cara vai ficar sentado na frente do computador. A chance de vir sem informática esse edital é zero. Tomara, Não, é zero. Eles só não pedem informática, não pediram pelo menos em 2011 para médico. O resto não tem como. Então, assim, eu mesma sou uma porta informática e eu fico pensando nisso o tempo todo, Senhor da glória, preciso fazer um curso. Então, olha só, se você não sabe por onde começar, comece por língua portuguesa e informática. Não tem como escapar desses dois. É as duas matérias que você não vai ter como escapar. Beleza? Eu até fiz uma live esses dias, acho que Madrugada Insana, só corrigindo as últimas questões aí do INSS. Então, quer começar, já começa por ali. Viu o que caiu na última prova,
dá uma olhadinha no nível, né? E vamos firme aí para o próximo concurso. A Adriana está ferrada aqui. Ela vai, eu acho que o Alan também, que eles são formados na área de ciência da computação. Acho que o Alan também, pelo que ele perguntou. Aí, quando vocês tomaram posse, você vai dizer assim: eu vou ficar liberando benefício para a galera. Não, vem para cá. Já joga no setor como é que é? Esse setor que busca problemas na rede, joga na informática. Não vai escapar. Só para lembrar, Adriana, né? Adriana, eu acho que era o Marcos também, né? Às vezes a cobrança da matéria, ela não beneficia quem é da área, porque a pessoa tem aquele vício, aquela prática, aquele dia a dia, né? O cara que é da área, ele briga com a questão. Não, mas não é bem assim, mas nem sempre é assim. E eu acho que é a mesma coisa com o pessoal de direito também, né? A gente percebe que às vezes quem vai melhor, né? Não é o advogado em si, né? É o pessoal de fora que tem aquela visão, né? Para concurso e saber responder o que a banca está perguntando e não brigar com a banca. O negócio é não brigar com a banca, né? É entender o que ela está perguntando. Você sabe que no caso do pessoal de direito, eu recebo às vezes algumas mensagens inusitadas de gente lá do meu passado, né? Imagina, eu me formei em 2001, né? Janeiro de 2002, imagina quanto tempo faz isso. E a pessoa, estou pensando em fazer concurso, queria umas dicas, mas tipo assim, o edital já foi publicado. E a pessoa acha que vai passar. Aí você sabe que aí eu não quero lesar a pessoa, porque eu fico pensando, né, como isso é antiético. Eu falo a verdade, a pessoa fica braba comigo, né? Então é uma coisa muito séria isso. E é uma coisa muito complicada isso. Então eu digo para vocês, né? O pessoal, por exemplo, que é formado em serviço social, eles não têm relação nem com a informática, nem com o direito. E eles têm que passar, né? Te viram, vai ter que aprender. Mas, legal. Mais uma orientação, mais alguma dica, mais alguma pergunta, pessoal? Depois você tem que me dizer o que é para cortar ou não é para cortar, se é para cortar alguma coisa, hein? Eu acho, olha, eu não falei nome de nenhum político, e o que eu falei não é mentira. Verdade, né? E não é ilegal um político querer lançar concurso na época da eleição, né? Para ficar tudo bonitinho. Isso não é ilegal, para nós é ótimo, manda ver, né? Só para finalizar, né? Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, mas sim, pode ter concurso normalmente no ano eleitoral, em cima daquelas lendas urbanas, como a loira do banheiro, que ninguém sabe de onde saiu e está aí até hoje, ninguém consegue desfazer o problema. Basicamente é isso. Beleza, professor? Legal, legal. Pessoal, eu vou interrompendo aqui, eu já subo essa aula, né? Com a autorização da professora Thais, ela vai ficar disponível no YouTube para você poder assistir outras vezes, compartilhar com aquele colega teu que por algum motivo não podia assistir o ao vivo, né? Tá de plantão, né? Viajou, né? Mas é teu faixa, teu amigão, poxa vida, tem umas dicas legais. Vou te dar o link aí, acessa, né? Que a pessoa deu só as barbadas aí para o concurso, ok? E lembrando que, né, só para os fortes, hein? Só para os fortes, que já é 9h30, 9h51 já. Você se estendeu hoje, hein, Thaís? Brincadeira, hein? 9h51, tá? Mas para os fortes, à meia-noite tem o Madrugada Insana. Tá? Madrugada Insana, tá? Então, né, quem quiser, eu vou passar depois o link, né? Passo o link. Desculpa se eu acordo alguém, né? Só você colocar no silencioso, não vai te incomodar, tá? Mas se você quer, eu deixo bonitinho. Vai o link para você assistir o Madrugada Insana. Pode assistir a gravação depois. E eu vou falar sobre backup. Backup, uma coisa importante. Uma coisa que todo mundo deveria aprender a fazer. Thaís, você já perdeu dados de computador? Já? Perdeu alguma informação? Eu só fico pensando na minha vida, o que eu devia fazer. Eu tinha que colocar as coisas na nuvem. Uma coisa que eu mais tenho medo de assalto, pegar fogo, sair ao computador, é perder minhas apostilas. Eu morro de medo e não faço backup de nada. Eu vou te dizer que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu não tenho backup de tudo. E esses dias eu tive problema no meu computador, eu fiquei, puxa vida, né? E agora? Né? Fazer o quê, né? Então, nem sempre a gente segue aquilo que é o correto, é o que deve ser feito, tá? Mas, claro, a ideia da aula de hoje não é lição de moral sobre backup, é como cai backup em concurso, tá?
Então, pô, tô separando umas questãozinhas legal, show de bola, tá? Lembrando que o Madrugada Insana são questões, às vezes, mais pesadas, é pro cara forte mesmo, o cara que fica na madrugada estudando, concurseiro raiz, ok? Lembra do nosso Insônia? Insônia? Né, que a gente ficava, né, madrugada trocando mensagem, tudo aí. Tudo é insônia. Fazendo material até tarde, pois é. Então, isso aí é uma derivação do insônia, madrugada insana, tá? Certo, pessoal? Todos convidados, então, se não tem mais dúvida qualquer, vamos finalizar aqui e aguardar vocês para mais tarde. Hein? Não esquece de visitar o site também, né, nosso canal. Estamos chegando quase em 1000, hein, Thaís? Estamos chegando em quase 1000. Eu quero chegar em 1000 antes do dia 15, antes do feriado, ok? Então, vou fazer uns eventos aí caprichado para, antes do feriado, chegar em 1000 inscritos no canal, beleza? Abração a todos, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.